E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nós vamos começar agora uma sequência de vídeos falando a respeito dos circuitos elétricos em corrente contínua. E os circuitos elétricos eles podem ser série, paralelo ou misto. E isso vai depender da maneira com que os resistores eles estão ligados. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar a respeito do circuito série. Vamos fazer uma análise do circuito série sobre o comportamento da corrente e como que a tensão no circuito série ela se distribui nos elementos do circuito. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente o nosso vídeo, dê o seu joinha, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do canal e também compartilhe para que outras pessoas possam também conhecer o conteúdo do canal. Dando continuidade a esse vídeo, nós vamos ter aqui como exemplo esse circuitinho, onde nós temos uma fonte de tensão aqui de 50 volts, e esse circuito, essa fonte de tensão de 50 volts, ela alimenta um grupo de resistores que estão associados em série. Então, quando é que os resistores eles estão associados em série? Quando eles estão ligados numa mesma sequência, ou seja, o final de um resistor está ligado no início do outro e assim por diante até o último resistor, fechando assim o circuito. Então, nós temos aqui como exemplo, esse circuitinho de 50 volts alimentando os resistores em série de 20, 10, 30 e 40 ohms. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber nesse circuito aqui é a respeito da corrente. Qual é o valor da corrente elétrica que percorre o circuito? Então, lembrando, e é importante enfatizar aqui para vocês, que a corrente elétrica, de acordo com o sistema internacional, o sentido da corrente é adotado da seguinte forma. A corrente, eu vou pegar uma outra caneta, a corrente ela percorre, por convenção, do positivo para o negativo. Isso aqui para efeito de análise de circuito, tá certo? Então, esse aqui é o caminho da corrente elétrica. Então, a intensidade de corrente elétrica, que nós representamos aqui pela letra I, a corrente elétrica, então, ela percorre esse circuito aqui. E lembrando que no circuito série, ou seja, num circuito em que os resistores são ligados em série, a corrente é a mesma em todos os resistores, ou seja, a corrente é comum para eles. A mesma corrente que passa no resistor de 20 é a que vai passar no resistor de 10, de 30, de 40 até o negativo da fonte. Tá certo? Então, uma característica importante do circuito série é que a corrente é comum para todos os resistores. Como é que nós fazemos então para calcular o valor da corrente elétrica? De acordo com a primeira lei de Ohm, e quando nós temos um vídeo no canal falando a respeito de resistência elétrica. Quando nós falamos sobre resistência, nós falamos a respeito da primeira lei de Ohm e da segunda lei de Ohm. Bom, a primeira lei de Ohm, só recapitulando, é a lei que define o valor da resistência elétrica a partir das características elétricas de um circuito. Então, a partir dos valores de tensão e de corrente, por exemplo. Então, se a minha resistência elétrica ela é a tensão sobre a corrente, essa é a relação, então a gente pode dizer o seguinte: se eu quiser calcular a minha corrente vai ser a tensão sobre a resistência. Bom, mas sobre qual resistência aqui? 20, 10, 30, 40? Então, como eu já havia falado com vocês aqui, que a corrente ela passa por todos os resistores. Ela é comum para todos eles. A corrente elétrica, então, ela enxerga, vamos usar essa expressão, pela frente, um único valor de resistência. Essa resistência que ela enxerga é a que nós chamamos de resistência equivalente do circuito. E como é que a gente faz para encontrar
a resistência equivalente de um circuito série. Basta fazer a somatória das resistências. Então, olha só, a resistência equivalente, vou colocar aqui, olha, resistência equivalente desse circuito aqui vai ser o resistor de 20 mais 10 mais 30 e mais 40. Então eu somo todos os valores dos resistores e nós teremos então um resistor equivalente ou uma resistência equivalente de 100 ohms. Então a unidade de medida é o ohm, nós já vimos isso no vídeo anterior, né, no outro vídeo. Então nós temos aqui uma resistência equivalente de 100 ohms. Então olha só, como é que nós fazemos para calcular a corrente? Através dessa equaçãozinha aqui, ó. Certo? Então a corrente elétrica desse circuito vai ser a tensão de alimentação, que é 50 volts, dividido pela minha resistência equivalente, que é 100 ohms, resultando para a gente aqui numa corrente de 0,5 ampere, ou meio ampere, tanto faz. Tá? Então, é a corrente que vai percorrer todos os resistores desse circuito. Agora, a corrente elétrica no circuito série, quando ela passa pelos resistores, ela tem uma função, ela causa um efeito. O que ela faz? Ela distribui a tensão da fonte de maneira proporcional para cada um dos resistores. Então, quando a corrente de meio ampere passa pelo resistor de 20, essa corrente de meio ampere deixa sobre o resistor de 20 uma parte dos 50 volts. Quando ela passa pelo resistor de 10, deixa mais um pouco dos 50 volts aqui. E assim até o último resistor. Então nós podemos dizer que, enquanto a corrente elétrica ela é, no circuito série, ela é comum para todos os resistores, a tensão da fonte ela se divide de maneira proporcional para cada um dos resistores. Então nós vamos calcular isso aqui. Bom, a equação é a mesma, né? A primeira lei de Ohm. Se eu utilizar essa equação, se eu quiser calcular o valor da minha tensão, então nós vamos chamar, por exemplo, a tensão desse primeiro resistor aqui de tensão V1. Aqui eu vou ficar com uma tensão V2, V3 e V4. Olha só, a tensão no resistor 1, no resistor de 20 ohms, V vai ser R vezes I, tá certo? Se eu quiser usar a mesma equação, que é a que a gente vai utilizar, se eu quiser calcular a tensão, vai ser o produto da resistência pela corrente. Bom, no resistor 1, no resistor de 20 ohms, eu tenho uma tensão V1. Qual vai ser o V1? O V1 vai ser o resistor de 20 ohms vezes a corrente que está passando por ele, que é uma corrente de 0,5 amperes. A tensão V1 vai ser igual a 10 volts. Ou seja, quando a corrente de meio ampere passar pelo resistor de 20 ohms, daqueles 50 volts, 10 volts vão ficar sobre o resistor de 20. A mesma coisa vai acontecer no próximo. A tensão V2, que é a tensão no resistor 2, vai ser 10 ohms vezes 0,5, resultando aqui numa tensão de 5 volts. V3, eu tenho um resistor de 30 ohms vezes 0,5, vai dar a minha tensão de 15 volts. E o V4 vai ser o resistor de 40 ohms vezes a corrente de 0,5, vai me dar uma tensão de 20 volts. Então, olha só, de acordo com o que eu falei, a gente falou aqui no início, que a corrente elétrica é comum para todos os resistores.
e ela tem uma função de distribuir de maneira proporcional a tensão da fonte sobre cada resistor, então a gente pode dizer o seguinte: se eu somar as tensões nos resistores, a tensão que ficou para cada resistor, se nós somarmos essa tensão, nós teremos a tensão total, que é a tensão da fonte. Então olha só, eu tenho aqui no resistor V1 10 volts, no V2 5 volts, somando dá 15, mais 15 volts do V3 dá 30 e mais 20 volts do V4, totalizando os meus 50 volts. Então olha só, para poder aqui fechar esse assunto, no circuito série, a corrente ela é comum para todos os resistores e a tensão da fonte se divide proporcionalmente sobre cada um dos resistores através da corrente. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.